Aleluia. Glória a Deus. Vamos, antes de começar a ministração, ler Apocalipse, capítulo de número 20. O que nos interessa hoje, principalmente, é 7 a 10. Mas para não ficar sem o contexto, eu vou ler a partir do verso 1, Apocalipse 20, do 1 ao 10. Enquanto você procura o texto, eu quero lembrá-los que está na mão de vocês o culto da semana que vem. Se vocês querem um culto de respostas, ou se eu posso falar sobre as bodas do Cordeiro. O que vai determinar isso é chegar até mim perguntas, dúvidas que se tenha sobre escatologia, certo? Se chegar perguntas suficientes para um culto, então nós vamos fazer isto quinta-feira que vem. Se não, nós vamos estudar semana que vem sobre as bodas do Cordeiro, esta festa que vai acontecer no céu para a celebração do casamento de Cristo com a sua igreja. Eu, particularmente, gostaria de receber as perguntas, as dúvidas, e trabalhar sobre isso, até porque para que eu tenha, na última parte, condições de dar um norte final para o assunto escatologia, porque quando nós pudermos nos reunir normalmente, novamente, eu quero voltar para a doutrina da igreja. Então, eu preciso já dar um norte final, porque eu acredito que daqui um pouco nós vamos voltar à normalidade. Então, precisamos já começar a pensar no final de escatologia. Hoje, milênio 3, milênio parte 3, a gente vai focar no final do milênio, por isso que o que nos interessa principalmente são os versículos 7, 8, 9 e 10. Mas eu vou ler a partir do verso 1. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magogue, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu
e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Pai, obrigado mais uma vez pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Foi feito para a Tua glória, porque Tu merece. Tu és o único que merece ser cultuado, adorado, celebrado, como nós fizemos até aqui. Porque nós fizemos isso em nome de Jesus. E fizemos seguindo as orientações da Tua Palavra. O que vamos continuar fazendo agora, Pai, é obedecer à orientação das Escrituras. Porque a liturgia com base nas Escrituras é uma liturgia em que a Palavra de Deus tem a primazia, tem a prioridade, tem a maior parte do culto. E nós queremos mais uma vez ocupar esta parte importante do culto para crescer, para aperfeiçoar, para se desenvolver. Nós viemos, Pai, para ensinar a Tua Palavra e queremos ouvir a Tua Palavra, porque nós queremos ser simples como as pombas, mas queremos também ser prudentes como as serpentes. Nós queremos ser vigilantes, nós queremos ser homens e mulheres de oração, nós queremos estar apercebidos do tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Por isso nos ajuda mais uma vez. Eu quero te pedir, Pai, inclina o nosso coração à Tua Palavra, inclina o nosso coração à oração, inclina o nosso coração para as coisas do Espírito. Ajuda-nos a nos exercitar na piedade, Senhor, porque a piedade para tudo é proveitosa, não só nesse tempo, mas principalmente para o porvir. Por isso, Deus, nós te louvamos, porque estudar a Bíblia é uma honra, estudar a Bíblia é um privilégio, estudar a Bíblia é tomar a melhor decisão que alguém pode tomar, Senhor, de poder estar diante da Tua Palavra, porque ela é eterna, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A Tua Palavra, Senhor, ela dá entendimento, ela dá sabedoria. A Tua Palavra nos desvia dos caminhos da perdição e nos conduzem ao caminho que leva à vida eterna. Oh, Pai, obrigado pela bênção que é ler, estudar, crer e praticar a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, obrigado por todos que estão junto conosco, minha gratidão e o meu desejo de que o Senhor, mais uma vez, abra a porta da palavra, abra a porta da compreensão, do entendimento, para que nós possamos crescer em graça e conhecimento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos então estudar Milênio, parte 3. Lembrando mais uma vez, fazendo mais uma vez o convite, daí eu não faço no final. Semana que vem, se você quiser, eu me disponho a fazer no tempo da palavra um momento de respostas às perguntas que vocês fizerem chegar a mim. Você de casa pode fazer pergunta também, né, pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação, site, Face, Instagram, YouTube, enfim, você pode fazer chegar até mim uma pergunta ou mais, uma dúvida que você tenha sobre escatologia, e eu me disponho, se chegarem perguntas suficientes para ocupar aí 50 minutos, talvez uma hora,
a gente então trabalhar com essas perguntas, certo? A minha expectativa é que elas cheguem, por isso eu estou pedindo que você faça chegar a mim perguntas, dúvidas que você tenha sobre escatologia, tá? Especificamente sobre escatologia. Se chegar outra pergunta, eu posso responder no particular, no privado, mas agora o foco nosso é sobre escatologia. Que vamos hoje então falar sobre um período importante da história humana, porque é um período derradeiro antes do novo céu e da nova terra que Deus vai fazer. Então vamos estudar hoje sobre o final do milênio. O milênio, como já dissemos, será um tempo maravilhoso para os seus habitantes. Semana passada a gente leu, estudou, pensou sobre o milênio e a gente saiu brincando, conversando com alguns irmãos sobre o cuidado de não querer ficar aqui para participar do milênio aqui na Terra, né? Atenção, nós cremos plenamente que a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada, nós vamos estar com o Senhor nas mansões celestiais e aqui nesta terra, não mais, tá? Não mais. Eu respeito os teólogos, os pastores que ensinam que a igreja vai estar aqui no milênio. Hoje mesmo eu vi um pastor fazendo brincadeiras, que aqui no milênio, a igreja, nós vamos ter um corpo transformado, e os habitantes do milênio que não passaram pela transformação vão ter um corpo comum, então eles vão levar susto com a gente, porque nós vamos atravessar a parede, nós vamos nos deslocar de um lugar para outro numa velocidade incrível. Ai. Então, meu respeito, mas não é assim que eu consigo entender. Quanto mais eu leio Apocalipse, Daniel, o fim dos evangelhos, quando Jesus nos evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, falou sobre o fim dos tempos. Quanto mais eu leio, mais eu estudo, menos eu consigo admitir a presença da igreja no milênio na terra, certo? Menos. Quanto mais eu estudo, mais distante essa possibilidade fica, certo? Ainda que, como eu disse lá no início, quando nós íamos estudar a escatologia, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque escatologia é um campo mais polêmico, ou um dos mais polêmicos das doutrinas cristãs, e existem pelo menos 4 linhas de interpretação da escatologia, 4 correntes de interpretação escatológica, sendo 2 as mais relevantes. Então, a gente sabe que algumas coisas pode ser diferente daquilo que a gente entende, né? Nós não somos donos da verdade absoluta. A verdade absoluta é a Bíblia, a falha sempre estará na interpretação dela, mas não na palavra. A Bíblia é infalível, inerrante. A Bíblia é plenamente inspirada por Deus. A Bíblia não erra, mas nós, com mente limitada, podemos, na interpretação, cometer algum equívoco, alguma falha, e dentro de escatologia isso é bem possível, tá bom? Mas, voltando aqui para nossa introdução, os habitantes do milênio não serão compostos pela igreja. A igreja estará na glória, estará no céu, nas mansões celestiais, na nossa pátria celestial, e os habitantes da terra, então, serão aqueles que eu citei semana passada.
E será um tempo maravilhoso pelas várias razões que nós estudamos, principalmente semana passada, que ao ler os textos se confirmam que vai ser um tempo maravilhoso. Só para dar um exemplo, o simples fato de Cristo estar reinando aqui na terra, com um governo teocrático, e como nós lemos aqui, vamos enfatizar a prisão, a soltura e a prisão de novo de Satanás. Então, no milênio, Satanás está preso, Cristo reina aqui na terra. Então, só por isso já dá para entender o quão maravilhoso será esse tempo de governo de Cristo aqui na terra. Mas esse tempo vai, no final dele, ter uma exceção. Esse tempo glorioso, maravilhoso, vai sofrer um baquezinho aí, tá? Então, no final do milênio, Satanás será solto novamente na terra, e ele vai fazer aquilo que é da sua natureza. O que o texto deixou claro? Apocalipse 20, o que deixou claro? Qual é a palavra que apareceu várias vezes? Ele é enganador, enganador. Ele tem essa característica de, lá no versículo 3, né? Primeiro ele é preso, para quê? Para não mais enganar as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, ele, por natureza, ele é enganador. Satanás sabe enganar. Nós precisamos estar atentos a isto. Satanás sabe enganar. Eu nunca vou esquecer, isso deve ser meados da década de 90, mais ou menos, por aí, 95 a 98, por aí, a RBS TV fez uma propaganda, fazendo as crianças acreditarem nas lendas, as lendas, né? Lenda da bruxa, lenda do Saci Pererê, me ajudem aí, né? Mula sem cabeça, bicho-papão, e entre essas aspas, lendas, na propaganda aparecia o diabo. Olha a sutilidade de Satanás de convencer uma rede de comunicação que atinge um grande público no Rio Grande do Sul e parte da região sul, para fazer as crianças acreditarem que o diabo não passa de uma lenda e que ele é fofinho, assim, de certa forma ele é amiguinho das crianças. As crianças não precisam ter medo dele, assim como não precisa ter medo do bicho-papão, da mula sem cabeça, da bruxa, né? Então, eu me lembro daquela época, assim, dava uma indignação toda vez que a gente se deparava com aquela... na verdade, era uma campanha de ressurgir aí esses mitos, essas lendas, só que daí trouxeram junto o diabinho com a ideia de que ele é amiguinho das crianças. Que coisa terrível. Eu me lembro que eu falava, o diabo sabe enganar. É impressionante a capacidade que o diabo tem de enganar. E os textos aqui que nós vamos estudar hoje, fala que ele engana as nações. Ele engana as nações. Então, é impressionante a capacidade que ele tem de enganar, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isto, né? E qual a finalidade dessa soltura? Porque
está escrito no versículo 3, lá na parte final, importa que seja solto por um pouco de tempo. Qual o motivo, né? Eu vou aprofundar depois, mas eu já quero, aqui na introdução, né, lembrar que nem Jesus escapou da tentação. Satanás tentou enganar Jesus, sim ou não? Obviamente. Isso está registrado em vários textos dos evangelhos e a gente vê Cristo sendo tentado pelo diabo e inclusive há uma narrativa bíblica que ele foi tentado em tudo. Então Satanás usou todos os meios possíveis para enganar Jesus, para tentar Jesus e fazer ele cair em tentação. Glória ao nome de Jesus Cristo, porque ele nunca caiu, ele nunca pecou, ele nunca errou, e é por isso que ele é o único suficiente Salvador, o único que triunfou sobre a morte, está vivo, assentado no trono ao lado do Pai. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. E, então, nem mesmo Cristo, desde Adão e Eva, todos os seres humanos foram tentados, todos os seres humanos foram alvos do engano de Satanás. E haverá muita gente que vai nascer no milênio. E como Satanás já vai estar preso, essas pessoas então não experimentarão a tentação, o enfrentamento com o diabo. E aqui, por uma questão, então, de justiça, Satanás será solto justamente para tentar essas pessoas. Fato esse que vai revelar a maldade do coração humano, certo? Vai se confirmar que o coração humano é realmente enganoso e perverso. Hoje, é muito comum a gente atribuir a culpa das maldades a quem? Aos demônios, aos demônios. Se você assiste alguns programas evangélicos, se é que dá para chamar assim, na televisão, você vê essas igrejas da televisão enfatizando muito que quem leva as pessoas à doença, à miséria, à desordem familiar, tudo eles atribuem ao diabo. Então essas pessoas estão sob a influência de demônios, então elas precisam de uma libertação e a base da pregação dessas igrejas televisivas é fundamentada nessa linha. Eu, de maneira nenhuma, vou negar que os demônios têm, sim, uma grande influência sobre muitos estragos na vida das pessoas, especialmente aquelas que não servem a Cristo. Mas atribuir só aos demônios toda a culpa, não, né? Não. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio para entender que existe influência de Satanás, mas muita coisa é obra da carne. Camarada está na miséria porque é um preguiçoso, por exemplo. Camarada não gosta de trabalhar. Tem gente que o dia que a gente vê um suor no rosto dessa pessoa, a gente tem que colher o suor para fazer a cura do câncer, né? Porque tem pessoas que têm uma dificuldade imensa para derramar uma gota de suor. Não gostam de fogem do trabalho, certo? E aí vai alguém lá e diz, não, isso é o demônio, é o demônio. Não, é o preguiçoso mesmo, é o preguiçoso, é a pessoa que é preguiçosa. Não tem nada de demônio nisso. A pessoa precisa mudar sua atitude frente ao trabalho e vai ver que pode fazer isso sem uma necessidade de uma libertação. Até porque, se tem uma coisa que os demônios não são, é preguiçosos. Os demônios trabalham pra caramba. Eles trabalham incessantemente para lograr êxito na missão que eles têm de desviar o ser humano de Cristo, de Deus. Tá bom? Então, vai se revelar isto, vai se revelar
pecaminosidade da natureza humana vai ficar assim explícita, porque vamos culpar quem no milênio pelas coisas ruins que vão acontecer, e então vem Satanás para tentar essa galera que tem um coração ruim mesmo. Vamos ler a Bíblia? Jeremias 17:9, Tiago 1:14, Salmos 51:5 e 58:3. Vamos lá? Quem faz a gentileza? O Rodrigo pode ler o primeiro já? Jeremias 17:9. Aleluia. Que diz o texto: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha só, isso é o que a Bíblia diz. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? É por isso que a gente tem a orientação bíblica sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu, porque é dali que saem as fontes da vida. Coração aqui é alma, coração aqui é sede dos pensamentos, é onde a gente faz escolhas, toma decisões, é onde a gente exerce a nossa vontade, o livre-arbítrio. É nesse campo, é o campo da mente, é o campo da alma onde estão. Então a gente tem que ter cuidado, porque nós não podemos andar por sentimentos. Não podemos andar por sentimentos. Não podemos, porque corremos sérios riscos. Tiago 1:14 é um texto extraordinário. Tiago 1:14. O Léo vai ler, por favor, Léo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então veja que Satanás, ele se utiliza, ele se aproveita da própria cobiça humana, da natureza pecaminosa. Ele simplesmente instiga isso, ele simplesmente desperta essa natureza, né? Mas está dentro de nós exercer esse domínio, ainda mais agora que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Aleluia! Então agora nós podemos viver vida vitoriosa por causa da obra de Cristo. Está escrito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Quem pode adorar o Senhor por essa verdade? O Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória ao nome dele. 51:5 de Salmos, que disse Davi, que escreveu Davi. Salmos 51:5, o que ele escreveu? Que o pecado está onde? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado está na natureza humana, tá? A gente já nasce com essa inclinação. É esse problema do pecado, principalmente, que Jesus veio resolver. Então, essa semente do pecado precisa ser tirada de nós e implantada uma nova semente, a semente da palavra de Deus. Quando a semente do pecado é retirada e é implantada uma nova semente pela palavra de Deus, uau, isso implica numa nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 58:3, Salmo 58:3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então veja onde é que está a origem. Onde é que está a origem? Desde quando?
Desde sempre. A gente nasce com essa tendência, né? Alguém precisa ensinar a criança a fazer coisa errada? Alguém precisa? Precisa ter escola para ensinar a criança a fazer coisa errada? Não? O que precisa? Trazer as crianças pro certo. Porque elas já têm natureza né? Já tem a tendência. Sabe que é errado, mas ela vai fazer para ficar testando o tempo todo, ultrapassando os limites. Por quê? Porque a natureza está ali. A natureza está ali. E a gente vê isso desde muito pequenininho, prova de que a Bíblia é a verdade absoluta. E também, meus irmãos, a soltura de Satanás vai mostrar o quanto ele é incorrigível. Porque ele vai ficar 1000 anos preso, 1000 anos na cadeirinha do pensamento, né? Aí ele vai sair dali bonzinho, ele vai sair dali arrependido, e ele, não, vou parar com esse negócio de enganar os outros, chega, olha quanto mal já fiz, fiquei 1000 anos preso, né? Não, vou fazer. É assim? Capaz. Antes, muito pelo contrário. Ele vai demonstrar toda a sua natureza horrível, incorrigível, maligna, e ele vai revelar isso com toda a força, desejando enganar o máximo que ele puder dos habitantes do milênio, e fazer isso lhe é próprio, tá? Sempre lhe será próprio, porque é a sua natureza. Jesus disse que ele faz isso desde o princípio. Que coisa tremenda. Muito bem, é importante salientar, muito importante salientar, que depois desses quase 1000 anos de paz, quase 1000 anos, né? Porque está dentro desses 1000 anos, então, cerrando esses 1000 anos, Satanás vai chegar, e com ele voltarão o quê? Porque o reino de Cristo será um tempo de 3 coisas, eu falei semana passada, vamos lá? Paz, justiça, prosperidade. Vamos repetir para não esquecer mais? Paz, justiça, prosperidade. Satanás chega para enganar, com ele vai chegar o quê? Guerra, contenda, confusão, rebelião, fofoca, intriga, miséria, injustiça. O que isso prova? Isso prova que essas coisas, guerra, rebelião, fofoca, contenda, intriga, tem procedência da onde? Vem da onde? Ei, vem da onde? Vem do inferno, vem do lago de fogo, vem das trevas, vem da escuridão. Ei, um crente pode ser um contencioso, um briguento, um crente pode ser um fofoqueiro, alguém que gosta de confusão, gosta de guerra, aquele tipo de pessoa que onde chega, chega guerra, chega confusão. Um crente pode ser assim? Pode. Tanto pode que nas nossas igrejas está cheio de crente assim. Só que qual é o problema deles? Que o Espírito que está neles não é o Espírito Santo, é outro Espírito. A procedência do Espírito que está nele não é o Espírito Santo, é um espírito maligno. Querem ver? Vamos ler Tiago. Tiago, esse texto é maravilhoso, cabe muito aqui. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Tiago 3.
A partir do verso 13, vamos ouvir a leitura, por favor. 3, 13 a 17, perdão, eu não completei, né? Tiago 3, 13 a 17. Vai até o 18, pronto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que disse Jesus, árvore boa dá fruto bom, árvore má, fruto mau. Então a gente revela a nossa natureza nas nossas atitudes. A gente revela se em nós está a natureza divina ou se está a natureza diabólica. Quando é que a natureza diabólica impera? Quando eu tenho amarga inveja, eu tenho sentimento faccioso, eu tenho espírito faccioso, perturbação, obras perversas. Então essas características demonstram que o espírito que governa a minha vida tem procedência maligna, tem procedência do inferno. Eu quero convidar você em casa, você que está me ouvindo agora, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e quem pode, levante a mão direita ao céu, e vamos orar ao Senhor, e dizer ao Senhor as seguintes palavras: querido Pai, nós queremos te pedir que o Senhor derrame nos nossos corações amor, temor, prudência, sabedoria, para que a nossa vida reflita que quem governa ela é o Espírito Santo, através do seu fruto. Por isso, Pai, mais uma vez, nós declaramos que nós queremos, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo de tanta malignidade, de tanta inveja, de tanta contenda, de tantas confusões. Senhor, guarda o meu coração com pureza, com mansidão, com simplicidade. Senhor, eu quero viver vida santa e ser um promotor da paz, buscando-a e seguindo-a até o fim da minha vida. Se você pode, glorifique o nome do Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida assim. Glória a Deus. Dito tudo isto, vamos então a Apocalipse 20, e agora vamos nos focar em 7, 8, 9 e 10. Para a gente encerrar então a parte 3, vamos focar aqui nos acontecimentos, estão registrados, eles são bastante claros, com exceção do versículo 8, que exige uma explicação maior. Aqui está uma grande dúvida, porque surge aí duas palavras novas aqui e que requerem uma explicação teológica. Muito bem, versículo de número 7 nos informa o seguinte: e acabando-se os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão. Quem lembra, no fim da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon, quem foi lançado no abismo? Quem lembra? A besta, falso profeta e a besta não é o anticristo? E o dragão, que é o diabo, tá? O dragão é o diabo. A besta ali é o anticristo. Falso profeta é a segunda besta que emergiu da terra lá em Apocalipse 13, né? Quando a gente estudou sobre o anticristo e o falso profeta, tá? Então, esses três foram lançados. Agora prestemos atenção. O texto está dizendo que somente Satanás será solto. Não vem de novo o falso profeta, não vem o anticristo, mas vem Satanás, o próprio, que será solta. Quero lembrar o que eu disse antes: muitas pessoas nasceram no milênio sem passar pela tentação, pelas tentações diabólicas. Então, por essa questão de justiça com as gerações passadas, né? Porque senão, por que só os habitantes do milênio não vão passar por isso? Por uma questão de justiça, Satanás, então, ele é solto da prisão e os habitantes do milênio, e principalmente aqueles que não o conheceram, e vai ter muita gente nessa situação, vão ter a experiência de conhecer o tentador, o enganador, o acusador, o sedutor, aquele que tem uma capacidade incrível de fazer um grande estrago na humanidade. E, infelizmente, eu já adianto, muita gente vai se atrapalhar aqui. Muita gente vai aceitar a sedução de Satanás, vai ser enganado por ele e vai perder uma grande chance que está recebendo de viver um tempo maravilhoso na terra, um tempo de restauração na terra. Muitas pessoas vão jogar fora essa grande oportunidade, provando então aí a malignidade do coração humano. Agora então vamos para o versículo 8, que é o que vai exigir a maior explicação, versículo de número 8. Está contigo aí, Rodrigo? Faz favor, lê o 8 aí. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, como foi dito anteriormente, ele vai ser solto, e solto ele vai sair furioso, né, com todo o seu ímpeto, porque ele sabe que isso é por um pouco de tempo. Ele vai então sair e enganar as nações. Ele vai fazer algo novo? Não. Ele vai fazer o que ele sempre fez. Ele tem essa capacidade de enganar. Enganar reis, enganar autoridades, enganar governos, enganar milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele é um exímio enganador. E ele vai fazer isto mais uma vez. O que nós precisamos ter cuidado com esse texto? Esse texto fala de Gog e Magog, certo? Então aqui nós precisamos ter cuidado, porque nós não podemos confundir Gog e Magog de Apocalipse 28 com Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. Tá? Se você vai a Ezequiel 38 e 39, você vai perceber que lá existe uma citação clara sobre Gog e Magog, inclusive muito ampla. São 2 capítulos dedicados a essa expressão. Tá? Então, eu vou assim rapidamente, porque não tenho tempo, talvez haja necessidade de se fazer
uma ministração só sobre Ezequiel 38 e 39, tá? Mas eu quero que você entenda pelo menos a base de Ezequiel 38 e 39, para que você não confunda e ache que seja a mesma situação, mesma batalha, o mesmo conflito. Então o que nós temos que entender? Do arrebatamento da igreja até o juízo do trono branco vão passar quantos anos? Quantos anos? 1007 anos. Tá? Então foca aí nos 1007 anos. Dentro desse período acontecerão 3 batalhas. Uma delas é a grande guerra, é a maior de todas e a última de cunho mundial. É justamente a que fica entre essas batalhas que são denominadas de Gog e Magog, tá? Que é justamente a batalha de Armagedon. A gente estudou sobre ela, falamos já, final da grande tribulação, essa guerra de proporção global, mundial, quando Cristo, de forma sobrenatural, vai então derrotar o exército do anticristo na batalha de Armagedon. Mas existem outros 2 conflitos. Depois da grande dimensão da batalha do Armagedon, existe uma outra guerra de relativa proporção, que é no início da grande tribulação. O que acontece no início da grande tribulação? Acontece uma guerra das nações do norte contra Israel, bem no começo. Vai exigir do anticristo uma capacidade de intervenção. É ali que ele vai conquistar popularidade, quando ele vai intervir nesse conflito das nações que vêm do norte contra Israel. É bem no começo da grande tribulação, essa batalha de Gog e Magog. E é essa batalha que Ezequiel profetizou no capítulo 38 e 39 do seu livro. O que significa Gog e Magog? Quando a gente vai lá em Ezequiel, a gente descobre que Gog é um príncipe, é uma autoridade, e Magog é o povo que esse príncipe lidera, certo? Numa tradução livre, Gog e Magog significa príncipe do reino das trevas, tá? Numa tradução livre, numa versão livre da expressão, porque elas têm muita relação com trevas, né? Então, numa tradução livre, Gog, Magog significa o príncipe do reino das trevas. Tá? Quando a gente vai lá em Ezequiel 38, 39, a gente descobre um monte de detalhes sobre esta guerra que diferenciam desta batalha que vai acontecer aqui no final com a soltura de Satanás. Então, no começo da grande tribulação, a batalha de Gog e de Magog é uma batalha mesmo, é uma batalha literal, movimento exército, muita pressão contra Israel, Israel se prepara para ela, mas o anticristo vai fazer uma intervenção em determinado momento da batalha, e aí vai se cumprir aquela palavra que nós lemos em Tessalonicenses capítulo 5, quando disserem, né, que há paz. Então, ele vai promover uma falsa paz. Ele vai promover um momento em que o conflito vai pausar, vai parar. Mas, na verdade, aquele ódio contra Israel durante a grande tribulação só vai aumentando até que chega, então, a grande batalha de Armagedon, certo? Então, Ezequiel 38, 39 é uma profecia para o começo da grande tribulação, é uma guerra de nações do norte. Aí existe uma série de interpretações, né? Se essas nações seriam a
Rússia, China, né? Enfim, há uma discussão sobre essas nações, porque lá no texto de Ezequiel 38, 39, fala que quem vai fazer guerra contra Israel são descendentes, são netos de Noé. Noé gerou 3 filhos, quem lembra? Sem, Cã, Jafé. Seriam os descendentes de Jafé que ocuparam aquela parte oriental da Europa, né? Aquela parte onde estão ali essas nações que viriam do norte para atacar Israel. Na história de Israel, Israel sempre teve problema com essas nações. E houve um momento até em que a ex-União Soviética, né? Quem é que lembra? Os mais antigos, né? Quem aqui é do tempo da União Soviética? Pois é, se é do tempo da União Soviética, a gente está correndo risco aí com a Covid, né? Então, com o enfraquecimento da nação, né? Primeiro uma grande potência que fazia frente aos Estados Unidos, e de repente a ex-União Soviética se desfaz, o comunismo não vinga, o marxismo pior ainda, e aí começa a se dividir em blocos lá e tal, e ressurge a Rússia. Naquele momento em que a União Soviética perde força, muita gente dizia, a gente pensava que era dali que ia vir o Gog e o Magog. Acho que não, porque se enfraqueceu. Enfraqueceu nada, está aí de novo a Rússia, com muita força. E eu lembro que numa determinada ministração, eu falei sobre a Guerra dos 6 Dias. Quem lembra? Aquela guerra relâmpago, né? Aconteceu muito rápido. Quem é que não foi para a guerra contra Israel? A Rússia. Mas quem é que deu todos os armamentos de guerra para as 11 nações que atacaram Israel? Todos os tanques de guerra, os mísseis, os fuzis, toda a estratégia de guerra vinha da Rússia. Então, ao norte sempre teve nações que lutaram contra Israel. Há essa profecia, então, de Ezequiel, logo depois de Ezequiel 37, todo mundo lembra, né? Ezequiel 37 é aquele texto que a gente prega sobre a ressurreição de Israel, e às vezes a gente até prega para a igreja aquele texto sobre o poder do Espírito Santo, e numa segunda aplicação não tem problema, mas lembrem-se que é uma restauração de Israel como nação. E logo que Israel ressuscita como nação, Ezequiel 37, aquele poderoso capítulo, já vem o capítulo 38 e 39, falando de povos que vêm contra Israel para guerrear. Então, é um período profético que vai atacar Israel, principalmente no começo da grande tribulação. Agora, por que está citado aqui? O que nós temos que entender é que esse conflito, esse último, é uma batalha muito menor e uma batalha vencida de forma muito rápida, tá? E se usa a expressão para pegar justamente essa ideia. Quem que foi solto? Quem que foi solto? Jesus chamou ele de quê? Jesus chamou ele de príncipe. E disse que ele tem um reino. Lembra que ele ofereceu o reino para Jesus? Por que ele ofereceu? Ele blefou? Não, ele tem um reino. Príncipe do reino. Ele vem trazer o quê no fim do milênio? Ele vem trazer escuridão. Ele vem trazer contenda, engano, confusão, conflito, tudo de ruim que é próprio dele. Fazendo referência, João, fazendo referência àquele conflito de Gog e Magog de Ezequiel 38, 39, ele cita aqui que tem características de Gog e de Magog, ou seja,
o príncipe do reino das trevas se levanta de novo contra a humanidade. Tá? Só que esse conflito, ele vai ser muito menor, tá? Muito menor, e de fácil solução. Vai ser uma coisa espantosa. Onde é que está isso? Versículo 9. Vamos ler? Versículo de número 9, Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Muito bem. Então, eles se voltam contra. Que cidade é essa? Que cidade é essa? Capital do mundo no milênio? Jerusalém. Jerusalém. O foco, mais uma vez, o foco é o povo de Deus. Mais uma vez, é a cidade de Deus. Satanás tem uma raiva de Jerusalém, Satanás tem um ódio dos judeus impressionante, incrível. E mais uma vez ele vai fazer essa ofensiva. Mas aí, meus irmãos, olha o que vai acontecer. Como é que vai acabar essa guerra? Vai descer fogo do céu. Aí sabe o que o Espírito Santo me faz lembrar? Vamos lá em Hebreus, Rodrigo, por favor. Hebreus, capítulo de número 1, 6 e 7. Me parece que dessa vez a Santíssima Trindade vai tirar um descanso. Vai ter uma folga. Eles nem vão se envolver com essa guerrinha. Que diz Hebreus 1, 6 e 7. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. O 6 e o 7. Ok? Muito bem. Eu tenho uma impressão muito grande, muito forte, de que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos e vão dizer: vão lá e resolvam isso. E vai vir labaredas de fogo. Quem virá? Os anjos, sob ordem divina, e eles vão acabar com a contenda de Satanás, com a ação de Satanás, certo? E aí, então, o que vai acontecer? Está explícito no texto, o versículo de número 10 para a gente encerrar. Olha o que diz o texto. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora sim, a prisão será definitiva. Imaginemos, por favor, irmãos, imaginemos, por favor, uma prisão definitiva que queima com fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, e onde há tormento e ranger de dentes, e o pior, estão lá Satanás, o anticristo, falso profeta e todos os demônios, todos os anjos caídos, todo o império, todo o principado, toda a hoste da maldade, toda a força maligna, estarão todos ali naquele lugar. É terrível esse lugar ou não é? Agora vamos para um dos textos mais tristes desta noite. 20, verso 15. Quem mais vai para este lugar? Quem mais vai para este lugar tão terrível? Porque é lago de fogo, é abismo de perdição, é lugar de trevas, de ranger de dentes, de tormento, é lugar onde Satanás está ali, fazendo o quê? A sua natureza terrível, ele vai estar ali para atormentar
atormentar, ele é um atormentador. A Bíblia diz que isso vai acontecer para sempre, ou seja, vão estar ali naquele lugar vivos e para sempre, com essa natureza tão maligna, tão terrível. Quem que vai estar lá? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem vai estar lá? Todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Então deixa eu perguntar para você. Teu nome está escrito no livro da vida? Teu nome está escrito no livro da vida? Se não está, você está numa situação muito terrível. Eu preciso te dizer isto. Ei, escute por favor, Deus te ama. Te ama tanto que Ele deu o próprio Filho, o único Filho que Ele tinha. Para quê? Para você não ir para esse lugar. Deus não quer que a humanidade vá para esse lugar. Ele sabe que esse lugar é muito, 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 muito ruim. E o pior, é um lugar definitivo, é uma prisão definitiva. Nunca mais haverá outra oportunidade para quem entrar ali. A única coisa que vai ter ali é tormento, tormento de Satanás, ódio de Satanás, toda desgraça possível vai estar dentro desse lugar. E quem é que vai entrar nele? Além de Satanás, além do grande anticristo, do falso profeta e todos os demônios. Para lá vão todas as pessoas que o nome não está escrito no livro da vida. Ei, meu amigo, entenda por favor, é muito importante que você tenha sido registrado um dia num cartório. É muito importante que você possa ir até um cartório e encontrar o seu nome num livro de registros. É muito importante isso, porque isso te dá uma identidade, isso te dá um nome, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. No livro da vida, no livro da vida. E é por isso que você está ouvindo esta mensagem. É por isso que você está lendo esses textos que parecem tão estranhos. Estes textos que parecem que não fazem muito sentido. Mas o que está aqui? A manifestação do amor de Deus. Porque Ele não quer que você passe a eternidade longe dEle. Ele não quer que você passe a eternidade num lugar de tormento, num lugar de sofrimento, num lugar onde é muita desgraça. Não! Ele quer que você passe a eternidade junto com Ele. Ele quer te levar para a casa dele. Ele quer manifestar todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a sua glória. Ele quer te levar para a sua pátria celestial. Mas para isso, você tem que entender que a sua vida tem que ser dele. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa convidar Ele para entrar no seu coração e transformar a sua vida. Você não quer fazer isso agora? Você não quer fazer isso hoje? Nós vamos cantar. Nós vamos cantar, e enquanto nós estivermos cantando, eu vou ficar orando para que o Espírito Santo te convença esta noite, que você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. E se você tem dúvida, se o teu nome está escrito no livro da vida, é noite de salvação, é noite de reconciliação, é noite de voltar para Jesus. É noite de se apegar com Jesus como nunca antes. É noite de encontro com Deus.
Vamos cantar enquanto a gente fica orando no Espírito, para que você seja liberto do engano de Satanás. Vamos cantar ao Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Rabarabassura mahalabassuri mahalabas. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir do grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Estes são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Meu Deus, E estes são dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são dias da ceifa, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir no grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir no grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir no grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir no grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a Espírito Santo, Espírito Santo. Querido Espírito Santo, é o Senhor que convence do pecado, é o Senhor que convence da justiça,
É o Senhor que convence do juízo. Eu não posso fazer isto, Senhor. Mas eu quero orar agora, Senhor, pedindo por libertação de vidas. Liberta vidas, Pai. Liberta vidas enganadas, seduzidas, iludidas pelo diabo. Eu quero orar por essa pessoa que não tem certeza da sua salvação. Eu quero orar por pessoas que o nome não está escrito no livro da vida. Muda essas vidas agora, Pai. Pessoas que estão se entregando a Ti. Pessoas que estão pedindo perdão agora ao Senhor. Pessoas que estão fazendo um novo concerto, um novo pacto. Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus de pacto. Tu és um Deus da segunda chance. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor tem um céu maravilhoso nos esperando. Obrigado porque nós temos mansões celestiais nos aguardando. E nós vamos chegar lá pelos méritos de Jesus. Nós vamos chegar lá pela graça do Senhor Jesus. Nós vamos chegar lá pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós vamos chegar lá pelo poder do nome de Jesus. Mas quantas pessoas, Pai, estão enganadas, iludidas, seduzidas, caminhando a passos largos para o abismo. Deus, abre o entendimento dessas pessoas. Abre os olhos espirituais. Cura da cegueira, Pai. É por isso, Deus, que o diabo quer calar a voz da igreja. É por isso que o diabo tem levantado homens que têm poder para, através de um decreto, fazer com que a voz da igreja seja calada. Mas eu te agradeço, Pai, porque Tu enviaste Jesus para fazer uma promessa para a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é por isso que estamos aqui de pé, Senhor, anunciando a salvação, anunciando que Ele vem, anunciando que o céu está com as portas abertas para receber todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, enquanto estivermos vivos, ter a alegria de anunciar esta boa notícia, de que ninguém precisa se perder, ninguém precisa errar o caminho da verdade, basta receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, entregando a sua vida. Pai, eu sei que os Teus olhos veem tudo, os Teus ouvidos ouvem tudo, e a Tua mão pode tocar em tudo. Mas agora eu te peço, toca nessa vida que acaba de fazer um concerto contigo. Toca nessa vida, toca com perdão, toca com santidade, toca com nova vida, novo nascimento, com renovo, e usa essa pessoa nas Tuas mãos, para que essa pessoa seja um ganhador, uma ganhadora de almas. E tudo que essa pessoa que está se consertando nessa noite, nesse momento, queira fazer, é Te servir
e resgatar alguns do fogo eterno. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela igreja. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse momento lindo. Esse momento lindo, Pai. Não dá vontade de dizer amém. Não dá vontade de despedir esse culto, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pelos vários irmãos de Vacaria, irmãos, irmãs, bem como de Caxias, de Santo Antônio das Missões, Novo Barreiro, Sanduva, São Marcos, Lages, Sarandi, Porto Alegre e tantos outros que, enquanto esse culto, esse vídeo estiver disponível nas redes sociais, ainda vão ouvir. Nosso desejo é que muitas pessoas ainda sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Que o grande amor de Deus, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus e que a comunhão preciosa do Espírito Santo esteja sobre todos nós, e os que creem podem dizer amém. Está encerrado o nosso culto de ensino em nome de Jesus. You are